Eu vou conversar agora com o Silvio de Mello. Ele é professor de Engenharia Naval da Universidade Federal de Pernambuco. Silvio, boa tarde. Obrigada por nos receber. Hoje nós tivemos aqui algumas discussões sobre esse assunto. Claro, para nós leigos, parece que tudo soa muito amador até. Essa foi a palavra que nós chegamos a usar aqui algumas vezes. A gente pode classificar isso? Você que é um especialista, joga mais luz para a gente nessa excursão, então, dessas 5 pessoas. Bom, essas excursões não são muito comuns. Esse tipo de mergulho de grandes profundidades, ela envolve alto risco. São equipamentos que têm que ser muito bem testados e ter um grau de perfeição do equipamento muito grande. É um tipo de submersão muito arriscado. Eu realmente desconhecia que existia turismo desse tipo. É o tipo de coisa que eu só conhecia cientistas, pesquisadores que mergulham nessas profundidades por interesses de pesquisa e sabem que estão correndo risco. Então, é uma atividade bem arriscada. Eu não conheço exatamente o submersível que está sendo utilizado, estou ouvindo mais alguma coisa da imprensa, mas ele externamente ele parece um equipamento normal para mergulhos desse tipo, nessa profundidade. É comum, eu fiz uma pergunta aqui ainda há pouco, fora do ar, aos nossos debatedores aqui, é comum que um submersível ele afunde e não tenha nenhum tipo de proteção, de backup? Não seria possível ter um fio ligando então a uma embarcação acima? Como funciona isso? Existem vários tipos de embarcações, vários tipos de submersíveis. Esse me parece que era um semi-autônomo, ele não tem ligação física com a superfície. Existem alguns outros tipos de embarcações que existe um fio que conecta a embarcação de apoio até o submersível. Esse me parece pelas imagens que é um semi-autônomo, porque para permitir, inclusive, o traslado com mais facilidade em locais mais restritos, onde poderia existir algum risco para essa ligação com a superfície. Então, ele é uma embarcação autônoma. Quanto às questões de segurança, eu teria que conhecer mais detalhes da embarcação. Normalmente existe. Tá? Existem vários sistemas de segurança que permitiriam que ele voltasse à superfície de maneira meio automática. Então, fica difícil dizer o que pode ter acontecido. Ainda existe uma possibilidade dele já ter ido para a superfície e estar flutuando em algum lugar, porque quando ele sobe sem controle, ele pode se deslocar por vários quilômetros para longe de onde ele submergiu inicialmente. Então, pode ser que ainda encontrem ele na superfície. Se tiver submerso, realmente a operação vai ser bem complicada de localizar e fazer alguma coisa. No caso da possibilidade dele ter subido à superfície, está ainda vagando, a gente pode dizer assim, não ajuda muito nessa situação, porque eles têm ainda os 41 horas de oxigênio, porque eles precisam de algo externo para abrir, correto, Silvio? Não, se ele tiver ido para a superfície, você pode abrir, existem algumas coisas chamadas respiros, que são válvulas, você pode captar o ar exterior. Então, se ele estiver na superfície, o problema de oxigênio não é crítico. O mais crítico é a energia da embarcação, tanto se ele estiver na superfície quanto submerso. Essa embarcação é movida a baterias, e essas baterias têm uma duração limitada, e depois de certo tempo sem baterias, a embarcação fica totalmente sem controle. Então, eu acho que tem problema do ar também, mas tem problema da energia. Se tivesse sido uma pane de energia enquanto ele estava submerso, a situação é bem complexa. Aí a possibilidade de recuperação começa a ser bem mais difícil. Ô Silvio, hoje você falou que desconhecia o turismo em grandes profundidades, mas há hoje tecnologia disponível para buscas nessas profundidades no mar? Sim, sim. O problema, a tecnologia existe equipamentos da Marinha Americana que realizam resgate de submarinos afundados. O problema é levar para o local. A demora é grande. Não são equipamentos que estão no mar vagando ou que possam ser levados de avião para o local, são equipamentos pesados
tem que ser embarcados num navio e levados até o local. Eu não sei exatamente qual o equipamento mais próximo. Agora, também, se não localizarem a embarcação submersa, não adianta de nada, porque não dá para fazer busca com esse equipamento de resgate. Eles precisam ser localizados por outro meio primeiro, para depois você mergulhar e tentar resgate. Eu vi aí na reportagem que eles estão com um ROV, que é tipo um robô controlado da superfície, tentando vasculhar, tentando encontrar alguma coisa, provavelmente próxima aos destroços do Titanic, que é onde eles pretendiam fazer mergulho. Se um ROV localizar a embarcação submersa, aí é possível fazer um resgate, sim, se os equipamentos chegarem a tempo em termos de questão de ar, de energia da embarcação. Então, os equipamentos de resgate existem, existe tecnologia para esse tipo de resgate, o problema é ser levado a tempo para o local e ser encontrado a embarcação primeiro, né? Sem encontrar a embarcação submersa, nada que se possa fazer. Silvio, perguntas técnicas. Você fala aí de um robô. A gente falou ainda há pouco de um sonar, que seria. É diferente? Você poderia falar para a gente a diferença para detectar onde estariam, então, esse submersível? Estão sendo usadas várias coisas. Esse robô, eu não sei qual modelo está sendo usado, mas esses robôs de exploração são muito usados na indústria de petróleo, em algumas pesquisas oceanográficas. Eles têm equipamentos, inclusive sonares, que permitem localização de alvo. Então, muito provavelmente, esse ROV que eles estão utilizando, é um robô submerso de controle autônomo, semi-autônomo, ele deve ter um sonar, mas o alcance normalmente é limitado. Ele não tem alcance maior do que uma centena de metros. Ele tem que se aproximar, ele tem que chegar muito perto para poder localizar. Eu vi também pela imprensa que estão usando aviões, estão até colocando algumas imagens. Esses aviões eles têm sonares que conseguem vasculhar numa área grande, só que eles têm também uma penetração no mar pequena. Eles normalmente localizam alguma coisa da ordem de 100, 150 metros de profundidade. Existem alguns equipamentos militares mais sofisticados que conseguem localizar alvos até 500 metros de profundidade, mas que isso não vai conseguir localizar a superfície. Então, teria que ter algum equipamento dentro da água para tentar localizar. Os navios conseguem vasculhar em profundidades maiores, mas também tem que estar muito próximo do alvo, tem que estar praticamente em cima para poder localizar. Então, é uma busca complicada. A gente torce para que seja localizado, mas é uma situação bem complexa de localizar. Sendo localizado, aí existem várias possibilidades de tentativa de resgate. O grande problema principal é localizar onde é que está a embarcação que não perdeu o contato, né? Então, esse é o principal problema no momento. Professor, se me permite, queria fazer um retrato, então, do que foi dito na nossa entrevista. O melhor dos mundos, me parece agora, seria que esse equipamento, esse submersível, estivesse flutuando, porque eles ganham mais chances, inclusive com o ar, se eles estiverem flutuando e não estiverem sendo detectados. Nós temos informações, inclusive com a nossa reportagem, de que nós temos, é claro, várias aeronaves sobrevoando aquela área, tentando detectar. Isso mostra que ainda existe essa possibilidade. A outra possibilidade é de que eles tenham perdido mesmo totalmente contato, estejam no fundo do mar, tem as 41 horas de profundidade. Melhor dos mundos, no caso do fundo do mar, é que eles sejam detectados pelos sonares, e aí tem aí os robôs, sonares que estão na busca, mas mesmo assim eles dependem ainda de equipamentos para busca e resgate que são muito difíceis de fazerem o traslado para o local. É isso, professor? É isso, é isso. Outra coisa que eu quero mencionar é que também existe problema, estão se fixando muito no problema do oxigênio. O oxigênio ainda parece que tem bastante tempo, mas existe o problema da energia. Dependendo do tipo de acidente que possa ter acontecido, se a embarcação ficou sem energia, infelizmente, não vão encontrar ninguém com vida. Eu espero que isso não tenha acontecido, tenha sido só um problema de motores ou alguma coisa menos grave. Porque se eles ficaram sem energia, a temperatura baixa muito rapidamente dentro do submersível e as pessoas vêm a óbito. Então, eu espero que isso não tenha acontecido. Mas se localizar a embarcação e ela estiver ainda com mínimo de energia e com oxigênio, existem possibilidades grandes de salvar a embarcação.
A embarcação que está flutuando, ela está submersa, mas ela, como a característica de um submersível, ele fica muito leve, porque ele está ali num equilíbrio neutro, que a gente chama. Então, até mesmo a ROV consegue trazer ele para locais mais fáceis de ser, pode rebocá-lo até uma profundidade mais tranquila. O problema mais é localizar. Então, sendo localizado, existem diversas possibilidades, mas primeiro precisa localizar a embarcação. Muito obrigada. Nós conversamos então com o professor Silvio Melo, de Engenharia Naval da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho do que está acontecendo nesse drama, nesse momento dessas 5 pessoas. Boa tarde. Boa tarde.